Let's get on with the job. Hello everybody, people in the house. E aí, como é que vocês estão nessa quarentena, pessoal? É difícil, né? Mas vamos aproveitar esse momento para aprendizado. E para aprendizado, nada melhor do que a gente retomar o nosso capítulo de discotecagem do YouTube. Hoje a gente vai aprender a mexer no quê? Na controladora! É, isso aí! A gente vai aprender os básicos dos básicos para a gente poder estar trabalhando com ela e tal. E assim a gente conseguir fazer as nossas festinhas e nos tornarmos até, quem sabe, grandes DJs, né? Nos próximos capítulos estaremos dando continuidade com a controladora, beleza? Então, mãos à obra. Vamos aprender primeiro como é que a gente faz para encaixar esse cara aqui, como é que faz, né? Como ele liga ele, como que a gente vai estar trabalhando ele. A gente vai precisar de uma controladora, é óbvio, um computador, pode ser notebook ou desktop, e o programa que a gente vai discotecar. Neste tutorial eu vou ensinar para vocês o Virtual DJ 8, beleza? E é isso aí, bora lá! Primeiro você vai conectar as saídas da sua controladora para onde vai para a caixa ou para a mesa de som. Depois você vai conectar a limitação de energia do USB da sua controladora, ficando desse jeito. Depois você vai conectar a entrada de fone do preview da sua controladora, que geralmente fica na frente dela. Depois você conecta o outro cabo de linha na mesa de som ou na caixa de saída. E depois o outro lado do USB você conecta no seu computador. Temos aqui a nossa controladora. Esse é um modelo Numark Mixtrack Pro 3. Você vai encontrar entre cerca de R$ 1.200 a R$ 1.300 uma nova no mercado. Mas se você quiser um modelo mais barato e mais simples, que funciona bem também, eu vou deixar na descrição do vídeo, é a DJ Hercules, a Hercules DJ Control Instinct. É um modelo muito bom também. Usei por bastante tempo, sempre uso em evento pequeno esse modelo porque ele cabe na mochila. E ele tem todas as funções que muitas controladoras grandes têm. Então isso é muito legal, ele é bem completo, tá? Mas para esse eu vou trabalhar com essa daqui, as funções básicas para você já estar dando início na sua discotecagem, beleza? Então iniciando, vocês vão perceber que esse aqui é igual àquele lado lá, certo? Eles são espelhados, né? É por quê? Porque desse lado aqui é que, conforme o capítulo anterior que a gente tem no YouTube aí, onde eu ensino para vocês sobre os decks, sobre a discotecagem no programa, vocês vão perceber que esse lado aqui representa a música que vai estar tocando no lado A, e aquele lado é a música que vai estar tocando no lado B, né? Então esse aqui vai ser o crossfader, ou seja, é o botão que você vai deslizar entre o lado que vai ser ouvido. Então se eu deixar ele todo no lado 1, eu só vou conseguir ouvir o deck A. E se eu deixar ele todo no lado 2, eu só vou conseguir ouvir o deck B, né? Então eu vou colocar uma música aqui no programa e aí a gente vai ouvir ela aqui. Primeiro eu vou conectar a minha controladora no computador pelo USB. Com ela conectada, a gente inicia o programa. No meu caso, eu vou ensinar com o Virtual DJ. Aqui está o Virtual DJ já aqui funcionando, né? Vou selecionar a música que eu quero. Ok. Com as duas músicas já no lugar aqui, né? Tanto o deck A quanto o deck B, elas já estão prontas aqui para ser tocadas. Eu vou deixar o meu crossfader de um lado só. E eu vou dar play em um lado, ó. Certo? Apertei o botãozinho play da controladora. Se eu apertar ali de novo, ele vai pausar. Se eu apertar o play e apertar esse botão chamado Q, C-U-E, ele vai
parar a música desde o comecinho, né? E aí, esse é o princípio básico para você fazer a música tocar. Você coloca a música num lado e aperta o play, certo? Se você perceber, esse disquinho aqui, se eu rodar ele, olha o que acontece. Ele faz igual o vinil, né? Igual um toca-discos, né? Porque aqui você tem tanto a função de ajustar o caminho da sua música quando ela está tocando, quanto a função de você fazer scratch, né? Você fazer aquele efeito do disco, né? O turntable. Então, você vai ver que o deck A está totalmente sincronizado com esse lado, certo? Quando eu der play, aí, já está tocando, certo? O lado B ele vai ter que ser preparado enquanto o lado A está tocando. Então o que você vai fazer? No seu fone de preview, você vai ajustar o tempo, né? Para quem está começando, você pode usar o botão Sync, mas eu recomendo você aprender a ajustar o tempo com o fader do tempo mesmo. Ó, esse botão aqui, ó, ele acelera e diminui a velocidade. Então, se eu apertar essa aqui e ajustar o tempo enquanto ela está tocando, olha o que acontece. Ou se eu mudar para baixo. Tá vendo? Ele acelerou e diminuiu o tempo. Então, sabendo que esse cara acelera e diminui o tempo, e essa música tem uma velocidade, e essa música tem outra velocidade, significa que eu posso deixar as duas músicas na mesma velocidade. Certo? Se eu apertar o botão Sync, é exatamente isso que ele vai fazer automaticamente. Ele vai deixar as duas na mesma velocidade. Então, por exemplo, observe no programa. Eu alterei a velocidade. Eu alterei a velocidade e você pode perceber aqui, ó, né? Nesse azulzinho aqui, que a velocidade foi alterada. Olha, 125 e 107. Né? Se eu mudar um pouco para, por exemplo, 117, toquei, né? E eu apertar o botão Sync do outro lado, ele vai sincronizar baseado na velocidade desse. Olha só. Olha lá. Agora as duas estão com 117.97, certo? Ok. Tendo esse princípio, baseado na aula anterior, a gente vai sincronizar as duas músicas, ok? Primeiro, eu vou criar o corte 1, né? Você lembra que no programa o corte 1, a gente via aqui, né? Ó. A gente vinha em... Opa. Hotkeys. E a gente tinha os cortes que a gente criava na música. E aí eu vou criar. Só que quando eu aperto esse botão, ele faz a mesma função de que se eu clicasse lá. Então eu apertei. Aí, ó. Criei o corte. E você pode ver que aqui em cima está escrito Q1. Ó. Q1. Tá vendo ali? É o primeiro corte que eu criei, né? Beleza. Se eu der play desse lado e eu apertar o corte 1, ele vai dar play exatamente de onde eu criei esse corte, ok? Então eu vou contar o ritmo. 5, 6, 7 e 8 e... Ah lá. Criei um ritmo, certo? Eu vou analisar que o de cima e o de baixo estão um pouco separados. E eu vou vir com o próprio disco aqui, ó. E vou mover ele um pouquinho pro lado, ó. Até eles ficarem alinhados. Ó, vou desalinhar ele total, ó. Estão bem desalinhados, né, os gráficos. Eu vou vir, ó, e vou alinhar eles, ó. Rodando, rodando, bem de levinho. Olha lá. Alinhei eles. Olha lá. Se eles estiverem bem alinhados, quando eu trocar o fader, não vai ficar esquisito o som. Vamos ver? Ó. Tá bem no ritmo, né? Ó. Então, novamente, eu vou fazer a pausa dos dois sons, ok? Vou dar play nesse. E no tempo certo, eu vou colocar esse, ajustando ele. 5, 6, 7 e 8. Aê, legal. Vamos passar para ver se deu certo? Aí, ó.
certinho. Certo? Ótimo! Aprendemos a fazer a transição de um lado para o outro. Agora, como eu faço para fazer a transição sem que eu descubra na raça que deu errado? Com o fone do preview. Você vai ter um fone que vai encaixado aqui na frente da sua controladora. Esse fone do preview, ele vai te dizer qual música vai estar tocando em qual lado. Então você vai encaixar o fone do preview e apertar o botão onde você quer ouvir. Eu quero ouvir esse lado. Então eu acendo esse e desligo esse. Eu sempre vou ouvir o lado que o fone está aceso. Enquanto essa música aqui, esse lado está tocando na caixa, esse lado eu vou estar ouvindo. Então eu consigo preparar o som antes de mandar para a caixa, certo? Então a mesma coisa ao contrário. Se esse lado aqui estiver tocando e eu quiser ouvir esse lado aqui, eu tenho que acender a luzinha do fone que eu quero, né? Geralmente você vai ter isso em todas as controladoras, ok? Então eu vou dar play de um lado, vou acender o ladinho do fone que eu quero ouvir e vou dar play do outro no momento certo. 5, 6, 7, 8 e vou passar. Se no meu fone eu estiver ouvindo um pouco de fora do tempo, eu vou ajustar com o disco. E aí, ó, temos uma transição perfeita, ok? Esse é o simples da transição. É claro que dá para você trabalhar de diversas formas. Por exemplo, essa música está tocando, certo? Eu vou fazer uma transição um pouco diferente. Aqui em cima, eu tenho 3 botõezinhos que giram. Se eu girar um botão do treble, ele vai diminuir o agudo. O mid, ele vai diminuir o meio. E o bass, ele vai diminuir o grave do meu som. Então vamos reduzir o grave. Aí, talvez no microfone vocês não ouçam muito bem, mas ele reduziu totalmente o grave. Quando eu der play do outro lado e fazer a transição, olha só que perfeito. Arrumo com o disco e transisto. Ficou só a voz da música anterior. Tá vendo? Então o que acontece? Se eu tiver uma transição que eu queira só deixar a voz de um lado e a batida do outro, a melhor forma de eu fazer isso é removendo o grave da música. Ele vai deixar a música mais fácil. Se a música de cá estiver muito aguda e eu quiser passar para esse lado, eu faço o caminho contrário. Eu vou mudar o agudo, eu vou diminuir o agudo e aí eu faço a transição. Beleza? Esse é o conceito básico. É claro que nas outras aulas eu vou ensinar a usar melhor os outros botões da controladora, mas por agora é isso. Para você tocar as músicas, você aprendeu a sincronizar elas e aprendeu a fazer a transição. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se foi produtivo para vocês, se ajudou, se você curtiu, por favor, curte e se inscreve no canal, cara. Ativa o sininho, que aí você vai receber sempre um tutorial novo, por mais que ele demore pra caramba pra chegar. Mas você vai estar sempre notificado. Beleza? Valeu!